Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando aqui para trazer informações sobre o Derby de Madrid. Acontece neste domingo, Atlético de Madrid e Real Madrid, o primeiro derby da temporada, jogo válido pelo Campeonato Espanhol, e eu vou trazer para vocês algumas informações do que a gente deve ver dentro de campo e tudo que está rolando fora de campo antes desse encontro das duas equipes aqui da capital espanhola. Antes de mais nada, sempre aquele pedido para quem está por aqui e ainda não está inscrito no canal: se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Bom, primeiro, vamos falar sobre o Derby de Madrid, que chega em um momento que os dois times estão com apenas 2 pontos de diferença na tabela de classificação. O Real Madrid tem 17, o Atlético de Madrid tem 16. E esse primeiro derby da temporada já pode valer muito em relação a pontos, porque o Barcelona tem certa vantagem na tabela de classificação. Eu tô gravando esse vídeo antes de saber o resultado do último jogo do Barça, mas a verdade é que, independente do que acontecer no jogo do Barcelona, a pontuação, esses 3 pontos, que são logo no início ainda da competição, podem valer muito, porque afinal de contas todo mundo imagina que a briga pelo título do Campeonato Espanhol estará entre as 3 equipes, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. Então qualquer enfrentamento direto, confronto direto, é importante para a decisão da competição, e o Derby de Madrid sempre é um dos jogos mais importantes da temporada no Campeonato Espanhol, claro, ganha esse protagonismo. Trazer alguns dados para vocês, para aquela galera que curte palpitar, que gosta de dar um palpite, claro, sempre com muita responsabilidade. Algumas informações em relação ao Derby de Madrid. Primeiro, que os dois times ainda não perderam nessa temporada. O Real Madrid tem 7 vitórias e 2 empates em 9 jogos, somando Champions, Supercopa e Campeonato Espanhol. Vem de 5 vitórias consecutivas, somando todas as competições. E o Atlético de Madrid também não perdeu ainda na temporada. São 5 vitórias e 3 empates. Esses empates é o que fazem com que o Atlético de Madrid esteja atrás na tabela de classificação do Campeonato Espanhol. São duas equipes que ainda não estão nas suas melhores versões, porque são equipes que mudaram. No Real Madrid nem tanto peças, mas função das peças dentro de campo comparado com a temporada passada. E no Atlético de Madrid a chegada de muitos jogadores que o Simeone ainda não adaptou todo mundo ao time, e se espera mais de alguns protagonistas. Então, os dois times ainda longe das suas melhores versões, mas começam a temporada sem derrotas e ainda no topo da tabela do Campeonato Espanhol, aí brigando para ver se o Barcelona perde alguns pontos e podem equilibrar as coisas. Depois, um confronto interessante sempre é Carlo Ancelotti, Diego Simeone. Tanto para o Ancelotti como para o Simeone, são os técnicos, para ambos, que eles mais enfrentaram na carreira. O duelo deste domingo vai ser o de número 25 entre os dois treinadores. E tá tudo super equilibrado. Além dos confrontos, enquanto Ancelotti, treinador do Real Madrid, e Simeone, treinador do Atlético, o Ancelotti ainda tem duelos com o Simeone quando ele treinava o Bayern. Então são 9 vitórias para cada lado e 6 empates. Se a gente recortar só nos duelos Derby de Madrid, são 8 vitórias para cada lado e 6 empates, ou seja, é um duelo bastante equilibrado entre esses dois treinadores que se conhecem muito. O Simeone vai ser o técnico que o Ancelotti mais se enfrentou até então, era o Spalletti, hoje técnico da seleção italiana 24 vezes, e o Ancelotti já é o técnico que o Simeone mais enfrentou. Então, dois caras que se respeitam muito, que se conhecem muito e que vão tentar entender e descobrir quais vão ser os passos de um e de outro para tentar vencer esse primeiro derby da temporada. Bom, aqui eu trouxe algumas informações para aquela galera que curte aquele palpite, vamos palpitar o que pode acontecer, o que pode não acontecer. Para essa galera aí também, trazer a informação de que o Mbappé tá fora desse derby, do primeiro dele com a camisa do Real Madrid. E o Julián Álvares, que é a grande contratação do Atlético para essa temporada, vem de marcar o gol da vitória do Atlético de Madrid no meio da semana. Então vem com mais esse plus, digamos assim, em relação às duas grandes contratações. Saindo um pouquinho dos números em geral, na verdade trazendo ainda alguns números em geral, porque eu separei bastante informação em relação a estatísticas, o Atlético de Madrid
é o único time que conseguiu derrotar o Real Madrid na temporada passada. Na temporada passada, o time do Ancelotti perdeu 2 jogos, os 2 pro Atlético. Um em 90 minutos, que foi no Campeonato Espanhol, e outro na prorrogação, que foi na Copa do Rei. Nesse ano de 2024, o Real Madrid só perdeu um jogo, e é justamente esse na eliminação das oitavas de final da Copa do Rei pro Atlético de Madrid. O Ancelotti tem tido dificuldades para vencer o Atlético de Madrid. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, apenas uma vitória do Real Madrid, mas essa vitória foi justamente no Metropolitano. E o Atlético de Madrid tem conseguido, digamos que, se impor sobre o Real Madrid, pelo menos nesse recorte recente. Mas são 2 times, repito, que se conhecem muito, 2 técnicos que se conhecem muito. Vamos ver o que vai acontecer no derby deste domingo. Outro dado interessante é que o Atlético é o único time que derrotou o Real Madrid, assim, não é que na última temporada. Nos últimos 67 jogos do Real Madrid, desde maio de 2023, mais de um ano, são só 2 derrotas, e as 2 para o Atlético de Madrid. Então, para trazer o teor da competitividade entre 2 times e de como os técnicos se conhecem, de como eles já sabem como que um e outro vai funcionar e como a forma de encontrar o caminho para vencer o outro, né? Então, vamos ver se nesse domingo vai ser mais ou menos isso aí. Sobre quem joga e quem não joga. No Real Madrid a gente já sabe que o Mbappé tá fora, o Alaba tá fora, o Ceballos tá fora e o Brahim tá fora. São os 4 que estão no departamento médico. A boa notícia para o Ancelotti é que o Camavinga tá de volta. Ele participou de parte do treino nos últimos 2 dias e neste sábado participou do treinamento com a equipe. Ele treinou com uma proteção no joelho esquerdo, que foi o que ele se lesionou no último treino antes de começar a temporada. O Ancelotti disse que ele está disponível, mas o fato dele estar disponível pode fazer com que ele jogue 0 minutos ou 90 minutos. Então ele não nos deu pistas em relação ao Camavinga. Quem é que vai jogar no Real Madrid? Com a falta do Mbappé, que o Ancelotti estava ajustando o time ainda para fazer o time encaixar com o Mbappé jogando de centroavante, né? Mas com muita mobilidade no ataque, aquela coisa que a gente sempre fala. Tudo indica que a gente vai voltar a ver o Real Madrid da temporada passada. Tudo indica. Na entrevista coletiva prévia do jogo, perguntaram para o Ancelotti em relação à posição do Bellingham. E ele disse, olha, não vai mudar muito, mas um pouco vai mudar sem o Mbappé. Então, parece que o Ancelotti vai voltar ao que o Real Madrid fazia na temporada passada. A linha defensiva, para esse jogo, e aí um dado interessante, ela é muito diferente da linha defensiva da última derrota do Real Madrid no Campeonato Espanhol, que foi para o Atlético de Madrid 24 de setembro de 2023. Naquele então, o Real Madrid não tinha o seu goleiro, o Courtois estava lesionado com a lesão no joelho, não tinha o Carvajal, que estava com uma lesão também, não tinha o Mendy, que estava voltando de lesão, e não tinha o Militão, que também estava com uma lesão no joelho. Então, dos 5 goleiros e 4 jogadores da linha defensiva do Real Madrid que enfrentaram o Atlético de Madrid há um ano, só o Rüdiger vai repetir no jogo no Metropolitano. A gente deve ter Courtois no gol, Carvajal direita, Mendy na esquerda, Rüdiger e Militão os defensores. Daí pra frente, as certezas que a gente tem, Valverde e Bellingham jogam, porque com o Ancelotti eles jogam tudo sempre que estão à disposição, e o primeiro volante deve ser o Tchouaméni, porque tem jogado os últimos jogos e deve ser ele. No ataque, Vinícius e Rodrigo. E aí fica faltando uma posição que é a do Mbappé, que o Mbappé não tá, então quem é que entra? Em teoria, são 3 jogadores os que podem ocupar a vaga que ficou do Mbappé. O Endrick, que aí não mudaria no esquema do time, seria mais um 4-3-3, defendendo em 4-4-2, porque o Rodrigo volta para recompor e fica na linha de 4 na defensiva e ficaria só Endrick e Vinícius na frente, como tem sido Mbappé e Vinícius quando eles jogam. O Real Madrid defende no 4-4-2 e ataca no 4-3-3. Então, seria posição natural. Eu imaginava que o Ancelotti podia colocar o Endrick de titular no jogo contra o Alavés. Acho que no contexto do derby, mais difícil a gente imaginar que ele coloque o Endrick. Pode ser? Pode ser, mas acho mais difícil. Então, na real, a dúvida é Modric ou Arda Güler. O Arda Güler pode jogar tanto de meio campista como de ponta direita. Aí o Rodrigo seria, digamos, o falso 9, ou o Vinícius, aí seria a alteração nessa questão da posição. E se entra o Modric, são 4 meio-campistas e os 2 atacantes na frente. Isso porque eu não tô contando com a opção Camavinga, que é uma realidade, porque ela disse que ele pode jogar de 0 a 90 minutos, ele tá à disposição, pode não jogar e pode jogar.
A questão é, o Camavinga ainda não estreou nessa temporada, voltou agora da lesão no joelho. Será que o Ancelotti já vai colocar ele de cara para começar o jogo? Pode ser. A gente não sabe a real condição dele. Pode ser que ele opte por isso. Então, seriam 4 meio-campistas com o Bellingham flutuando naquela zona que ele flutuou na temporada passada, entre o meio de campo e o ataque, e a gente veria um Real Madrid muito mais parecido com o da temporada passada. Não sei qual vai ser a solução do Ancelotti e eu acho que ele vai pensar muito no que ele tem diante. O Ancelotti tem essa característica de pensar no que ele escala para o time dele, sempre olhando para o rival, em tentar explorar as deficiências do Atlético de Madrid. Quais são elas? O Atlético joga num esquema com 3 zagueiros e 2 alas. Já vou falar sobre a possível escalação do Atlético. O que costuma, quando o time todo vem pressionar, costuma te deixar buracos nas laterais, que é justamente onde o Real Madrid tem os pontas mais rápidos. Então o Ancelotti pode pensar que de repente ele com 4 no meio de campo e 4 jogadores que têm uma possibilidade de desarme, de interceptação e de roubo de bola muito grande, né? Se ele colocar, por exemplo, o Tchouaméni e o Modric como dupla de volante, ele tem o Valverde e o Bellingham, que são esses 2 caras que podem fazer isso muito e lançar a bola rápida para o Vinícius e o Rodrigo no contra-ataque. Então pode ser que a opção do 4-4-2, olhando o que ele tem diante, pode ser que seja uma alternativa. Ele povoa mais o meio de campo e tem mais possibilidade de contra-ataque. Mas o Atlético também faz muito isso, né? De ir pressionar e tentar contra-atacar, deixar o teu rival te pressionar para depois contra-atacar. Então também o Ancelotti pode pensar que, de repente, tendo 3 no ataque para fazer isso, pode ser mais possibilidade. Enfim, acho que vai passar... A decisão do Ancelotti vai passar muito pelo que ele acredita que ele possa dificultar mais a vida do Atlético de Madrid. E ele disse na coletiva que das últimas derrotas ele aprendeu muito. Então vamos ver o que ele vai colocar em campo. Lembrando que na derrota passada, o 3-1 em La Liga, e eu nem tô contando os jogos de Supercopa e de Copa do Rei aí, que o Real Madrid ganha a Supercopa e o Atlético na Copa do Rei, mas só olhando pro jogo de La Liga da temporada passada, o Atlético fez 2 gols em 20 minutos, bola parada. Cruzamento na área e cabeceio do jogador do Atlético. Então acho que o Ancelotti vai estar muito ligado nisso, em não deixar essa possibilidade. Mas vamos ver que amanhã, bola rolando, a gente entende. Do lado do Atlético de Madrid, parece que a única grande dúvida é quem vai ser o ala esquerdo. Oblak no gol, a linha defensiva tem sido a titular Lenormand, Jimenez e Reinildo. Foi assim na Champions e acho que por exemplo, o Witsel, que jogava muito ali na temporada passada, está sendo banco. O Azpilicueta, que tinha jogado também bastante, está lesionado. O Azpilicueta e o Bairro são as dois jogadores no departamento médico do Atlético. Então, em teoria, essa é a linha defensiva. Marcos Llorente, que tem sido um dos melhores jogadores desse início de temporada do Atlético, na ala direita. E aí a ala esquerda. O Simeone tem variado muito a posição do Lino, do Samu Lino, essa temporada, tem colocado às vezes ele de meia, às vezes ele de extremo, às vezes ele de ala. Tá provando ali o que ele vai fazer naquela parte esquerda do campo. E quando não joga o Lino, joga o Riquelme. Então a dúvida é, ala esquerda, Samu Lino ou Riquelme? O Riquelme acho que te dá um pouco mais de jogo por dentro. E o Lino te dá muita velocidade, muita possibilidade de contra-ataque e cruzamento na área em 1 contra 1, que o Riquelme não tem, igual o Lino, essa possibilidade. Então, acho que o Simeone, talvez se ele quiser defender mais, vai o Riquelme, se ele quiser atacar mais, vai o Lino. Acho que basicamente passa por aí. Meio de campo deve ser Koke, Depou e Gallagher, que começou bem também a sua trajetória no Atlético de Madrid. E na frente, Griezmann e Julián Álvares, em teoria. O Simeone já tentou escalar o Griezmann mais no meio de campo e o Sorloth junto com o Julián, mas eu acho que em jogos grandes a tendência é que ou joga o Julián ou joga Sorloth. O Griezmann joga sempre, então a não ser que o Griezmann não esteja por lesão, descanso, aquela coisa. Então eu acho que ele vai com Julián e Griezmann, até porque a conexão funcionou no último jogo e também tá encaixando ainda, né? Como eu falei, nem de Real Madrid, nem de Atlético de Madrid, a gente tá ainda nas melhores versões dos times, né? São times que ainda estão passando por um processo de encaixar todas as peças. Mas vamos ver, porque já o Ancelotti falou, grande teste, né? E o Simeone também vai encarar como o primeiro grande teste da temporada, né? Porque enfrentar um rival direto pelo Campeonato Espanhol e um rival do nível que as duas equipes vão ter que enfrentar muitos na Liga dos Campeões para ir avançando de fase, né? Então, é o grande teste desse início de temporada para as duas equipes. Tudo isso dentro de campo. Fora de campo.
La Liga divulgou neste sábado um comunicado que diz o seguinte: a La Liga informa que vai denunciar de forma formal e vai solicitar a detenção imediata dos instigadores de uma campanha de ódio que busca promover atos racistas e xenofóbicos no próximo Atlético de Madrid e Real Madrid. São dois torcedores, que eu nem gosto de chamar de torcedores, instigando que torcedores vistam uma máscara para poder insultar os jogadores, no caso o Vinícius Júnior, de forma racista no estádio de futebol. Importante essa decisão da La Liga, importante já antes de mais nada já ir atrás de quem está cometendo crimes, né? Importante isso antes da bola rolar. Mas a La Liga tem todo um protocolo de questão de identificação de insultos em geral e de insultos racistas, mais especificamente xenofóbicos, nos seus jogos. O Ancelotti e o Simeone, ambos, hoje não falaram muito sobre isso. O Ancelotti disse que acredita que a justiça está fazendo o seu trabalho em relação a isso. A gente já teve duas sentenças condenatórias em relação a delitos de ódio causados ou praticados dentro de estádio de futebol nos últimos meses aqui na Espanha. Três torcedores do Valência foram condenados. 8 meses de prisão. Um torcedor do Mallorca foi condenado a um ano de prisão. Então, a justiça está trabalhando, o Ancelotti falou sobre isso e realmente está trabalhando, mas ainda tem muita coisa para fazer, tem muita denúncia ainda que a gente não tem a sentença ainda, que estão correndo nos juizados locais e, enfim, nas instâncias locais, e vamos ver se depois acaba indo para outra coisa, mas assim, tem muita denúncia ainda que ainda não teve a sua sentença ditada, né? Os juízes ainda não deram a sentença, elas estão acontecendo nesse momento, por isso o Ancelotti fala de que a justiça está fazendo o seu trabalho. A gente espera realmente que possa ser um jogo de futebol, né? Dentro de um jogo de futebol, e que todas as leis sejam cumpridas e que não aconteçam crimes, mas em caso de acontecerem crimes, que o protocolo funcione, né? Que o protocolo dentro do estádio funcione, né? Fora do estádio deveria também os protocolos de conviver em sociedade, né? E se cometem crimes, também deveriam todos ser denunciados e todos ir à justiça para que quem cometa um crime pague pelo crime que cometeu. Mas no âmbito do esporte, dentro do estádio, que é onde tem o controle de quem organiza o jogo, que nesse caso é a La Liga, que os protocolos funcionem, né? Que o jogo paralise, que os jogadores dos dois times deixem o campo e que a partida seja suspensa, que é o protocolo a ser seguido, primeiro uma coisa, depois outra, depois outra. E é isso. Tá na hora de que os crimes não possam ser cometidos. E se eles forem cometidos, que eles sejam julgados de acordo com as leis que existem. E existem leis, então essas leis têm que ser colocadas em prática, como a gente viu em relação aos torcedores do Valência, aos torcedores do Mallorca, e mais que a gente vai ver, porque muitos processos ainda estão correndo em suas instâncias locais dentro dos delitos de ódio cometidos, e mais especificamente nesse caso de racismo e xenofobia. Bom, acho que eu trouxe todas as informações de dentro e de fora de campo. E de verdade que eu espero que a gente possa, depois desse jogo, falar de futebol, né? Falar do que aconteceu dentro de campo, do futebol e... É isso, veremos. Volto com vídeo depois do jogo, como em todos os casos de jogos. E claro, semana que vem este canal tem um foco bastante voltado para a Liga dos Campeões. Um beijo para todo mundo, um ótimo sábado e que a gente possa falar de futebol depois desse derby de Madrid.